Eu quero abraçar você com muito carinho. Olha quem está ouvindo a gente em Mato Grosso, não é do Sul, é Mato Grosso. A Angelina dos Santos de Nova Monte, do bairro Trivelato, Alto Paraíso, está mandando um abraço para todos nós. A Estela está fazendo aniversário, nós abraçamos. Agradece a viagem do Padre Dório na China, que ela soube e rezou por ele. E vamos orar por você também, Angelina. A Clarice mora no interior de São Paulo, Santa Fé do Sul, e ela está pedindo oração e proteção para sua família. Todos nós devemos confiar em Deus, pedir para que o Senhor venha colocar sua mão poderosa sobre a nossa casa e a nossa família. Dalvino, você conhece a cidade, Eunice, Pirapozinho, interior de São Paulo. Essa sim, pertinho de casa. Dalvino está lá. Está mandando um abraço para você, também para o Luiz, para mim, pedindo oração de conversão, libertação da sua família. A Creonice está em Tapetininga, interior de São Paulo, pedindo oração por ela, pelo Vinícius, Eliana e pelo papai Orlando. Eu quero lembrar uma coisa aqui que eu esqueci, sabe, meu diretor? Ziara, mostra aqui. Esse livro está à disposição para você comprar aqui, Fé e Carreira, desse nosso entrevistado, um grande irmão em Cristo, o Luiz Anfoli, que vai ajudar você e sua família. 0 Prestadora 19 3871 9620 é o telefone. Um livro que vai ensinar você, o seu filho, sua filha, a idealizar todo o projeto e sonho nosso na fé, para não passar as tribulações que muitos de nós passamos. Podemos encurtar esse caminho. Agora, no final do programa, o Luiz vai autografar esse livro e todos que estão participando, e você que vai ligar a partir de agora, vamos bombardear a ligação, que ficarem sós, pedir oração, nós vamos sortear e mandar um livro de presente para você. Mas você pode adquirir para o seu filho que está numa faculdade, a sua filha que vai prestar a faculdade, começar a observar no testemunho, nas características de um homem profissional como engenheiro, o que é Deus quando está na vida da pessoa. Você pode ser um juiz de direito, presidente da república, esse negócio, porque fala que o Estado é laico, né? Mas a pessoa não é, né? Sim. A pessoa não é. Então, nós temos que buscar. Sabe o que eu ia te perguntar, Luiz? Isso aqui incomodou você quando você mostrou para os seus amigos engenheiros? Foi. Aliás, trouxe inúmeros problemas. É mesmo? É, porque eu tive sempre a preocupação, eu queria, vou dizer, dar o testemunho dos fatos reais e colocar o nome das pessoas. O nome deles, certo? Que eles estavam envolvidos na sua história. Até porque quem vai ler o livro, eu sempre quis, eu nunca fiz um livro autobiográfico. O livro e essas histórias que eu conto, todas elas, é para viver uma situação real, mas é claro, é na minha visão, não é na visão de todo mundo. É claro. E pode ser que até um sócio, uma pessoa que esteve presente naquela situação, tenha uma visão diferente. Diferente. E é justo. É justo, claro. Não estou dizendo que é errado. E aí, vamos dizer, para a maioria das pessoas, eu consultei informalmente, né? E ainda tive uma preocupação de dar o livro para 3 pessoas da minha... E além do padre, o Dom Paulo, que leu o livro, para que lessem sob a ótica, vamos dizer, do ponto de vista pessoal, se eles viam que tinha algum tipo de ofensa e tal. Mas mesmo com toda essa preocupação, e muitos deles, meus sócios autorizaram tudo, evidente que teve pessoas que ficaram descontentes, acharam que a história que eu contei não foi bem assim. Na visão deles. Além disso, né, o que eu vejo é o seguinte, há uma resistência das pessoas de entenderem a graça de Deus. É verdade. Há uma resistência. Algumas pessoas entenderam que isso era uma espécie de um livro de autoajuda. O livro não é de autoajuda. O livro é testemunho. É testemunho. Uma coisa é você fazer um livro de autoajuda. Claro. Porque dentro do livro também eu coloco regras práticas, certo? Empresariais, como ser líder, são regras que eu aprendi no dia a dia da companhia, lidando com pessoas e lidando com situações. Então, para aquele aluno que está hoje estudando administração, engenharia, que está fazendo qualquer curso que amanhã vai liderar pessoas, ele vai encontrar aí, do ponto de vista cristão, regras práticas realmente de como ele conduzir a vida.
Então, eu dou um exemplo do que eu vivi e aprendi. Eu coloco 10 regras de ouro, eu coloco ali como você ser um líder cristão, como você lidar com as pessoas, enfim. Então, além de falar um pouquinho das situações que eu vivi, falar do Evangelho, eu dou regras práticas, realmente fruto da minha experiência. Então, eu quis dar uma experiência, um testemunho real. Mas eu diria que toda obra que a gente vai fazer para Deus, né, e para Jesus, e eu queria escrever esse livro, era por gratidão de tanta coisa boa que Deus deu na minha vida profissional. Então, a minha intenção foi essa. Então, os problemas que aconteceram, fica na misericórdia de Deus. Amém. Mas voltando àquela confissão, então, o padre te chamou. Aí esse padre, o padre Almir, que aí nos tornamos grandes amigos, né? E ele era um padre incompreendido muito em Avaré, contestado pelo jeito dele, tudo, e nos tornamos grandes amigos. E aí ele disse a mim o seguinte: olha, você não pode viver isolado, você tem que viver em alguma comunidade junto com outras pessoas. Não existe caminhada cristã sem você estar ligado a alguma comunidade. Primeiro, você estava no estado depressivo. Sim. Né? Sim. Abandonou tudo. Sim, eu estava... E aí eu falei, mas eu moro em São Paulo, mas eu continuava trabalhando com toda dificuldade. E aí apareceu um médico na época que me ajudou bastante, Henrique, nessa época, o doutor Acácio Mancini, que fez um tratamento muito interessante e que me ajudou bastante naquela época. Mas o fato concreto foi que ele disse, olha, procure alguma comunidade. Eu falei, olha, a única coisa, a igreja aqui lá é lá no Morumbi, é do Santo Américo, eu vou na igreja. E fui lá, e aí eu fui numa missa, tinha uma missa na época, que era às 18 horas, e eles disseram, olha, na segunda-feira tem um grupo de oração aqui da Renovação Carismática. Eu nem sabia o que era renovação, não sabia nada. E a Tânia e o Rondon, que você conhece, estavam lá, e eu aí, a partir, comecei a frequentar o grupo. E eu fiquei extremamente, assim, deslumbrado com a renovação carismática, sabe? Porque a renovação passou a dar uma visão, primeiro, que eu não tinha, bíblica, muito forte, né? O Frei Jorge da Paz, que você também conhece, também dava palestra para a gente lá. Ele sempre foi mariano, muito... As palestras dele eram sempre bíblicas. E aí apareceu um curso lá no Santo Américo de teologia para leigos, em 94. E aí eu fiz o curso durante 4 anos com padres da Diocese de Campo Limpo. E isso tudo, eu diria que a renovação carismática, os retiros, entre os quais Deus colocou você, e outros retiros, e a leitura, exercícios espirituais, oração e a graça de Deus foram amadurecendo um cristão que tinha sede. Agora, quem trouxe eu dessa situação toda, quem foi buscar lá no fundo do poço, que estava lá com os porcos, foi Maria. Amém. A quem eu devo tudo. Tudo que aconteceu foi dentro da igreja que eu casei, foi dentro da igreja Nossa Senhora das Dores. Amém. E eu das tenho, dores ainda. Das dores. Das dores até que você estava passando. Então, Maria, e aí eu tenho aí, vamos dizer, no livro eu conto algumas histórias da minha relação com Maria, mas Maria realmente tem uma presença muito forte na minha vida, encantadora. Eu quero pedir só um tempinho, porque dia 21 de setembro, guarde essa data, 21 de setembro, às 8 horas da noite. 21 de setembro, 8 da noite, ou 20 horas, como você queira. Aqui na Associação do Senhor Jesus, no Auditório Paulo Apóstolo, nós teremos uma grande apresentação do maestro João Carlos Martins, com a Orquestra Baquiana Filarmônica do SESI de São Paulo. Está aí ele na sua tela. Maravilhoso esse maestro, vai ser uma noite imperdível. Não vai ser transmitido. Mas como é que eu faço para ir, Henrique? É só vir no Auditório Paulo Apóstolo aqui da Associação.
Você vai trocar o seu ingresso com 1 quilo de alimento que você pode trazer aqui na associação, ou então você trocar esse quilo de alimento não perecível lá em Campinas, no SESI Amoreira, SESI Amoreiros. Leva 1 quilo de alimento não perecível, pega o seu ingresso. Nós teremos dia 21 de setembro, 20 horas, aqui no Auditório Paulo Apóstolo, a apresentação do maestro João Carlos Martins, com essa orquestra maravilhosa. Não vai ser transmitido, então tem uma noite diferente no dia 21 de setembro. O meu querido Luiz, para quem é esse livro? Ele serve só para o engenheiro, o técnico, o empreendedor, o dono das grandes redes? Ou ele serve até para mim, para uma comunidade religiosa? Serve. Por quê? Porque ele é um testemunho da presença de Deus na vida de qualquer pessoa. Independente da sua profissão. Independente. O testemunho é esse. Deus está sedento por participar da nossa vida. Amém. Ele quer. E é isso que nós temos que tomar posse. Nós, parece que a graça só ocorre com os outros. Parece que só ocorre nos testemunhos de quem... Parece que eu não sou privilegiado. Então, precisa... O livro, na verdade, eu ficaria imensamente feliz que, principalmente, os jovens tivessem acesso a esse livro. Todo jovem, todo estudante. Porque eu creio que se eu tivesse essas informações com 19 anos, eu não tinha me afastado da igreja por 10 anos. Eu provavelmente tinha feito uma experiência mais profunda. E não é só afastar da igreja, você não tinha tido uma experiência pessoal de uma Canaã, Sim, de uma vitória interior. sim, sim, sim. Então eu entendo que todo adulto, toda pessoa que ama alguém, né? E também mesmo aquela que não esteja trabalhando, tem acesso. Para ela também Deus quer fazer uma experiência. Claro. E essa experiência é compatível. Ela vai fazer outro tipo de experiência. Mas Deus está ali querendo fazer experiência com todos. Claro. Com todos. Então, aí não é o nível da minha profissão, é a minha disponibilidade do meu coração. Sim. E é claro que o que você faz como médico, como qualquer profissão que você tiver, trabalhando em loja, sei lá o quê, a sua vida vai ser transformada. Sim. E o que eu entendo, Henrique, a gente tem que ter, que é uma outra coisa que eu queria dar o testemunho, né? A gente não tem vergonha de ter sucesso. Uhum. O evangelho de ontem, de domingo, é um evangelho muito complicado para interpretar, né? Mas você falou muito bem, Deus, e você percebe que as coisas não acontecem por acaso. Nós marcamos a data de vir aqui hoje, né? E mudamos, era para ser um dia ou outro, e estamos aqui hoje. Muito bem. O evangelho de ontem, eu pensei bastante, falei, olha como Deus faz as coisas, né? Então eu preciso falar disso. Pois não. Que é o seguinte, Deus não nasceu simplesmente, é claro que Deus tem uma preocupação com os pobres, mas Ele quer que o cristão seja normal. Você não precisa ser anormal para ser católico cristão. Verdade. Você não precisa ser um ET que simplesmente, sabe, que você olha para aquele... Você precisa ser normal. E, inclusive, se você ganhou dinheiro com justiça, o importante é o seguinte, o que você faz com esse dinheiro? Onde está o seu coração? É o que você falou Exatamente. no começo do programa. Foi verdade. Exatamente. Eu sempre brinco. Jesus, quando conheceu Nicodemos, ele não falou para Nicodemos vender tudo e dar tudo para os pobres. De nada. jeito nenhum. Certo? E nem disse que os Nada. estudos dele estavam perdidos. Nada. Ele falou, você tem que renascer de novo. E Nicodemos só vai entender isso depois, mais tarde, porque, no fundo, você precisa mudar o seu coração. O fato de você ter sucesso é uma coisa que, às vezes, e isso me trouxe alguns problemas pessoais de interpretação. Importa o seguinte, aonde está o seu coração? Então, significa o seguinte, Jesus quer católicos vencedores também na comunidade e na sociedade. Não precisa ser só um modelo de São Francisco, que eu admiro e tenho uma profunda veneração. Vencedores. Mas vencedores. Então, eu acho que esse é um testemunho também que a gente tem que perceber o seguinte, talvez Deus tenha permitido a mim
algum sucesso profissional e algum sucesso financeiro, para mostrar o seguinte, para todo jovem, que você pode ser normal. Você não precisa ser alienado. Normal. Você não precisa simplesmente virar um monge. Que a experiência pode ser feita em qualquer situação da sua vida. Desde que ela começa no seu coração. Sim. Essa é a realidade que eu acho que a gente tem que passar para o jovem. Porque parece que o jovem, quando vai fazer uma experiência de Deus, ele tem que abdicar outras coisas. E não é por aí. Não é por aí. E o livro quer mostrar isso. E talvez esta seja uma missão que eu tenha que dar testemunho para os jovens e naquilo que eu puder fazer na Igreja de Deus, né? Para dizer, olha, não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de ter sucesso. Amém. Basta que você não passe a ser uma pessoa soberba, uma pessoa egoísta, e que você não sabe, vamos dizer, aonde está o seu coração. O meu coração continua sendo de Deus. Eu continuo ajudando, eu continuo fazendo as obras que eu faço, e Deus está abrindo cada vez mais as portas e Ele vai me esclarecendo e fazendo uma experiência profunda com o Espírito Santo. Amém. Mais uma vez quero mostrar aqui então o livro, Fé e Carreira. Você já notou, né? A preocupação, o sonho do Luiz é que todo jovem tivesse acesso e lesse. Os que estão fazendo vestibulares, os que já estão trabalhando, que anseiam, que brigam, que têm problemas, dificuldades, não sabem o que fazer. Talvez na experiência de um homem simples, casado, que abandonou Deus por várias coisas, se formou engenheiro, também viajou para outros países, a gente vai falar depois, foi se aprimorando, tem um nome, tem uma empresa. Por que eu não posso ser? Porque me falta talvez o manual da minha vida. Encontramos tantas regras nos manuais, esquecemos do principal. Consulte todas as tecnologias que você tem. Não esquece de perguntar, o senhor está nisso? O senhor está no comando disso? Que maravilha se eu puder ligar agora e já encomendar esse livro. Dê de presente ao seu filho, à sua filha, à sua neta. Não é o valor do livro. Ele está num preço que qualquer um pode comprar aqui na associação. Por quê? Porque você está dando, talvez, uma luz para o futuro de alguém. Vamos ligar agora? Vamos ao intervalo, eu volto daqui a pouquinho com você no programa Você Pode Ser Feliz.